Vibe Mundial FM. Fim de semana chega, a gente já fica pensando, né? O que a gente pode fazer de diferente? Como que a gente pode aproveitar o sábado, o domingo? A gente já pode começar hoje, inclusive. E tem uma área de conhecimento, eu digo mesmo área de conhecimento, que acabou se expandindo muito nos últimos anos e que ganhou notoriedade mesmo, né? Que é a gastronomia, né? E eu tô recebendo aqui hoje, no estúdio da Vibe Mundial, a Clau Gavioli, a Maria Cláudia Gavioli, ela é do projeto, né, de um site, de um podcast chamado Minestrone. E a gente vai conversar com a Cláudia hoje. Que alegria estar aqui hoje com você, Samira. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz bom. mesmo. Feliz em te receber, muito bem-vinda. A gente vai conversar bastante a respeito desse universo que a gente olha, né, Clau? E a gente acha que tá uma coisa tão longe da gente, mas a gastronomia faz parte da nossa vida, né? Faz parte do dia a dia. Do dia a dia, porque antes, quando se falava em gastronomia, parecia que até era uma coisa longe. É culinária. Não, não é culinária, né? Eu quero conversar um pouquinho com você desse universo e até para saber como que você chegou neste universo da gastronomia. Posso dizer assim? A história não é muito longa. Não. Mas primeiro eu queria falar da alegria de estar aqui com vocês, da alegria de começar um projeto novo junto com a Vibe Mundial, uma rádio que eu ouço com frequência. E também de como é que eu cheguei na gastronomia. Eu fui durante muitos anos da área de comunicação, trabalhava com a área de petróleo, gás, saneamento. Eu era de uma área de business. E em 2014, eu dei uma guinada, assim, eu deixei um trabalho, na verdade fui mandada embora do trabalho que eu tinha, e aí quando quiseram me recontratar, eu falei, não, agora eu vou fazer outra coisa. Aí fui estudar gastronomia, porque meu marido na época trabalhava na Unip, e ele conseguiu uma bolsa para mim, para eu cursar gastronomia. Sou muito grata à Unip por conta disso. E aí eu fui fazer gastronomia. Quando eu comecei a estudar, tinha uma disciplina que eu precisava fazer uma espécie de um relatório. Aí eu perguntei para o professor, que era o dono da disciplina, se eu podia fazer um blog. E aí ele disse que tudo bem, se eu quisesse, podia fazer um blog. E aí comecei a escrever um blog que chamava Blog da Gavioli. O blog da Gavioli ainda existe, ele durou mais ou menos 4 anos só sendo o blog da Gavioli e ele desembocou, vamos dizer assim, no Minestrone, porque eu fui entendendo que tinha espaço para falar um pouco de tudo sobre gastronomia num site que estava faltando. Aí criei o Minestrone, do Minestrone teve um desdobramento, comecei a gravar podcasts desde o ano passado e eu sempre digo, né, que no Minestrone cabe tudo, porque a ideia é de uma gastronomia inclusiva. É de desmistificar um pouco a questão da gastronomia para não parecer essa coisa que você acabou de falar, né? Que é distante da gente. Não, a gastronomia está no dia a dia. Aí tem uma distinção entre gastronomia e culinária, né? Culinária é muito mais aquilo que a gente faz em casa, é mais voltada à questão doméstica. E a gastronomia tem, assim, uma certa perfeição em relação a técnicas, né? Uma busca de perfeição e uma criação de técnicas com nomes próprios. Mas, no fundo, todo mundo que está cozinhando em casa, de alguma maneira, também está fazendo gastronomia. Está envolvido, né, com a gastronomia. Isso. A diferença é que o profissional... Quem se forma em gastronomia é? Gastrônomo. Gastrônomo. Pensam que é chefe de cozinha, né? A maior parte de quem se forma pensa que é chefe de cozinha. Mas chefe de cozinha é aquele que lidera uma cozinha num restaurante. Ó, tá vendo, gente? Tem denominações diferentes, né? Porque a gente, quando vai fazer gastronomia, pensa que só pode ser chefe de cozinha. E não, a gente pode fazer podcast de culinária, por exemplo. Também, que é o que tem, né? Vocês vão ouvir falar muito em minestrone aqui na Vibe Mundial. E minestrone é uma comida. Minestrone é uma sopa. E a ideia de minestrone, quando eu estava procurando um nome para colocar no meu site, eu queria um nome que fosse abrangente. Aí eu pensei, conversa em volta da mesa, ao redor da mesa, e aí fui procurando, né? Fui entrando em todos os sites possíveis e quase todos os nomes relacionados à mesa já existiam, já tinham registro.
Aí eu pensei, vou então procurar um nome de comida. E qual era a comida que sintetizava isso que eu quis botar no minestrone, né? Era um minestrone. Minestrone é uma sopa de origem italiana que tem... que leva de tudo. Leva macarrão, feijão, caldo, carne, enfim. Minestrone é um prato inclusivo. É aquele prato que você faz com todas as sobrinhas que tem na geladeira, você faz minestrone. É mesmo? É. Em italiano, minestrone quer dizer o prato mesmo, né? Vou fazer uma menestra, vou fazer um prato. Mas a sopa, que tem esse nome minestrone, inclusive a gente encontra essa receita em tudo que é site de gastronomia, de culinária, é uma sopa que normalmente é feita com caldo de feijão, e aí você coloca lá, você pode fazer com arroz, ou você pode fazer com macarrãozinho, aí você põe batata, legume, do tipo cenoura, mandioquinha, todas essas outras coisas, mais verduras ainda. Couve, picadinha, ou acelga. Minestrone cabe tudo. Minestrone cabe tudo, e é isso. E na gastronomia cabe tudo. A gente pode até dizer isso, né? Porque quando a gente começa a pensar em pratos, a pensar em sabor, a pensar na cultura de um país, na cultura de uma cidade, de um estado, a gente está colocando a gastronomia no meio, né? Samira, eu tô vendo já você estudar gastronomia, hein? Já Tá tô vendo? identificando isso em você. Mas é isso mesmo. A gastronomia é bastante abrangente. Eu atualmente faço um curso que se chama Gastronomia, História e Cultura. Olha que legal. Que conta como é que gastronomia começou de fato a existir. Na gastronomia, ela se torna como você falou, né, uma área de conhecimento a partir do século XVII. Quando a ideia da saúde se descola um pouco da ideia do comer. Porque antes comer e fazer saúde e se alimentar para ter saúde estava muito atrelado. Aí, quando a França descobre que a comida pode ser um bom emblema para levar o país a ser dominante na Europa, cria a gastronomia. Então, começam a existir os chefes mais famosos, né? Alguns que a gente sabe o nome quando a gente está estudando gastronomia na história. E aí começa a ter nome para as técnicas, começa a ter nome, se separam as áreas da gastronomia, né? Então você tem confeitaria, você tem que é a patisserie, você tem a área que faz a panificação, você tem uma área de cozinha quente, uma área de cozinha fria, que é a garde-manger, enfim. Como é bem isso. dividida, né? É bem dividida. São vários saberes, né? Vamos dizer assim. Sim, é possível você ser um especialista do que é específico, né? Mas também, quando você pensa em restaurantes mais comuns, assim, todo mundo faz um pouco de tudo. Uhum. Então, eu estou falando dessa gastronomia que a França criou, né? E que todo mundo reproduz de alguma maneira até hoje. Eu estou falando de alta gastronomia, que é a gastronomia dos restaurantes que tem que a brigada, né? Porque a palavra brigada vem de uma ideia de exército, né? A brigada do exército e a brigada da cozinha, em que cada um tem uma função e existem posições hierárquicas, inclusive. Então, se você, por exemplo, está começando, você vai ser uma pessoa lá no final da fila da brigada, né? Até chegar a chefe, tem um longo caminho a ser percorrido. Uhum. Então, e aí a divisão das tarefas dentro da cozinha profissional, ela é muito clara. Mas quando a gente pensa num restaurante menor, como um bistrô, por exemplo, ou quando a gente pensa nos bares, quase todo mundo faz um pouco de tudo, podendo, entretanto, ter uma questão específica, né? Cada um tem uma função específica. É bem interessante. Gente, eu quero lembrar vocês que além da gente estar aqui no estúdio da Vibe Mundial, você está sintonizado no 95,7. Esse programa também está sendo transmitido ao vivo pelo site vibemundialfm.com.br, inclusive em vídeo. E nós estamos ao vivo na live no Facebook da Vibe Mundial e também no YouTube, tá? E esse programa você pode ouvir depois, quantas vezes você quiser, nessas plataformas ou então no nosso podcast no site Vibe Mundial FM. E a gente adora podcast, Não né? é? Podcast já é coisa antiga nossa aqui, né? É muito legal. Ô, Clau, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente olha muito para gastronomia como uma, né, que eu até falei no começo, como uma coisa
muito mais elaborada. Mas a partir do momento que eu entro na cozinha, eu, Samira, tô tranquila, entro na cozinha para fazer meu bolo. Eu sei que aquele bolo, a hora que eu tenho que pôr o fermento para aquele bolo crescer, né? E eu ponho amor também, Isso. né? Muitas vezes isso não acontece, né? Sem emoção não tem cozinha boa, gente. Tem que ter emoção, né? Quando eu penso em gastronomia, além de eu estar fazendo bolo como culinária, eu estou pensando também na combinação dos ingredientes que eu estou unindo e também na parte até técnica. Por que acontece a fermentação? Por que eu preciso colocar um sabor mais apimentado, um sabor mais adocicado? Com certeza. O que difere, como eu disse, né, a culinária da gastronomia, é que a gastronomia é aquela área do conhecimento que estabelece as proporções que você vai pôr no bolo. Então, a gente mede em xícara, né, muitas vezes. Você poderia também medir em peso, né? Você poderia colocar na balança quanto tem uma xícara lá, né? Ou num volume, né, em litros. Mas você sempre vai ter, para fazer um bolo, uma proporção entre a quantidade de ovos, a quantidade de farinha, a quantidade de óleo. Ou seja, a gastronomia é essa prática que separa cada um dos ingredientes e entende como é que eles se combinam da melhor maneira. Porque você consegue fazer um bolo sem ovo. Sim. Isso não é impossível. Mas, no entanto, qual é o resultado que você pretende? O bolo sem ovo, ele vai ser normalmente um pouco menos fofo do que um outro bolo, né? Ele vai ser mais, vamos dizer, um pouco mais puxa, né, do que um outro bolo. Você pode, inclusive, existem receitas na culinária internacional que não vai ovo no bolo. Se você vai fazer um pão de ló, por exemplo, o pão de ló não vai leite. Vai água. Né? Então, assim, você tem variações. E para cada uma dessas combinações das proporções, existe uma espécie de uma tabela para que a coisa aconteça da maneira mais eficaz, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, quando a gente entra na cozinha, sim, a gente está usando gastronomia. Obviamente que a maior parte das pessoas aprende a cozinhar com a avó, com a mãe, né? Muitos agora, né? Hoje os homens entram muito mais na cozinha das casas, eu acho que é importante a gente dizer isso, porque também tem essa distinção, né? A cozinha da casa é da mulher, a cozinha do restaurante é do homem, né? O chefe de cozinha, normalmente historicamente, sempre foi... A gente conhece grandes nomes da gastronomia internacional como homens. Mas nos últimos anos, graças a Deus, a gente está tomando esse espaço também, né? Os restaurantes estão admitindo cada vez mais chefes, né? Tem muitas mulheres que são donas de restaurante, restauratés, e que são chefes de suas cozinhas. Mas, voltando, quando a gente aprende lá com a mãe, com a avó a cozinhar, a gente aprende um pouco intuitivamente, né? A gente aprende a usar aqueles ingredientes que a gente tem em casa, combiná-los da melhor forma. A gente aprende um pouco intuitivamente quanto tempo eles vão ficar no fogo, né? Se eu quero um macarrão mais al dente, ou se eu quero um macarrão menos al dente, eu ponho mais ou menos quantidade de água, deixo mais ou menos tempo fervendo, né? Ou seja, essa intuição, ela está sempre muito presente, mas quando você vai cozinhar mais tecnicamente, aí a gastronomia está ali, na verdade, como pano de fundo. Vibe Mundial 95,7